Boa noite a todos. Comissão Eleitoral Local de Salto dá início ao terceiro e último debate a candidato a diretor do Campus Salto. Temos a professora Karina e o professor Ed concorrendo ao cargo. Nosso debate está dividido em 4 blocos. Duração aproximada de 1h30. Na entrada do auditório nós temos 3 urnas: docente, técnico administrativo e discente, são os alunos. Cada um de vocês recebeu 3 folhas. Uma verde sendo a pergunta feita para ambos os candidatos, amarela direcionada para a professora Karina e azul para o professor Ed. Ao final da metade do segundo bloco, as urnas serão lacradas e as perguntas serão sorteadas para os candidatos. No último debate, entramos em acordo que, nessa etapa, nós adiantaremos o intervalo, que seria logo antes do início do terceiro bloco, e esse intervalo, então, será nessa etapa, para que vocês possam escrever melhor suas perguntas e depositá-las e a comissão faça as perguntas. Na abertura, nós temos a apresentação dos candidatos, 5 minutos para cada, decidido por meio de sorteio. E aí tem uma doação, peraí, eu tenho uma, só uma. Tirando boa parte do orçamento do nosso ano, nós temos uma moeda de R$1. A professora Karina gostaria de escolher, pede, posição. Cara, de novo? Então, a professora Karina inicia o debate, fazendo a sua apresentação de 5 minutos, seguida do professor Ed. Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que eu me sinto mais à vontade falando, falando livremente. Eu já tive a oportunidade de me apresentar nas salas de aula, né? Faltaram algumas turmas do GPI, só que eu preciso ir agora à noite, ainda depois essa semana, não sei se semana que vem. Mas então eu optei por não retomar algumas coisas da minha formação, né? Eu queria destacar algumas coisas em relação às propostas. Eu queria convidar quem ainda não leu o plano de gestão, seja meu ou o professor Ed, que façam essa leitura. Ela é bem importante. No meu caso, são 18 propostas que estão colocadas ali de maneira concreta, né? E acrescidas de 7 outras que pelo Facebook foram divulgadas em relação a uma preocupação que vem passando pelo campus, que é essa ideia de unidade, né? De construir um efetivo corpo escolar, de ter mais integração daquilo que a gente faz. Eu queria marcar uma coisa que é bem importante, que é como essas propostas foram construídas. Essas 18 propostas, essas 7 propostas que são somadas, né, elas nascem já de uma construção coletiva. Elas são coletivas no sentido que existe, sim, por mais que se tente negar isso, não eu, né, mas existe sim uma base de apoio, existem pessoas que ajudam a gente a pensar, e isso é importante, porque isso mostra que a gente não pensa sozinho na escola, a escola não se faz sozinho. Então, existe sim um grupo de pessoas que tem participado, professores, técnicos administrativos, voltados à administração, voltados à educação, estudantes que têm auxiliado na construção e na revisão desse plano. E a cada visita à sala de aula que eu faço, novos elementos são adicionados, como aconteceu com essas 7 propostas relacionadas à estratégia de integração, né, para o nosso campus. Então eu queria marcar isso, que é uma questão de trabalho coletivo mesmo, e é assim que eu pretendo seguir com o meu trabalho. Outra coisa, são propostas factíveis, propostas viáveis. Tudo que é colocado lá é coisa passível de ser feita, porque eu não posso me comprometer com algo que dependa de um laudo, por exemplo, que ainda não existe, de uma análise que ainda não existe. Então isso são conjecturas. Obviamente, tudo que for possível a gente vai fazer, vai atrás, mas as propostas que estão ali colocadas são propostas factíveis e viáveis. Por escolha também que eu fiz, eu construí um plano de gestão, e ao apresentar essa proposta para vocês. No mais, eu gostaria de destacar
destacar algumas outras características. Então, a forma de construir esse plano já dá a ideia de alguém que se propõe a ser participativo. Isso eu tenho reiterado nos debates e acho que tenho reiterado como gestora nas oportunidades que eu tive aqui no Instituto Federal. Transparência, que eu acho que isso está muito... A questão da transparência também, ainda hoje eu conversava com os professores que trabalham com formação geral sobre a necessidade da gente ter informação e divulgar essa informação para que as escolhas sejam conscientes. A gente tem vivido alguns episódios que, por falta de orientação, por falta de mais discussões, algumas coisas têm sido atropeladas. Isso também é uma coisa que é marca dessa proposta de gestão também. Levar mais informação, criar mecanismos efetivos de comunicação que estão associados à transparência. E dizer também um pouco sobre mim até, né, que isso tudo reflete muito uma postura. Eu tenho uma postura que é de inquietude, assim, então me incomoda as coisas não feitas ou coisas que são assim, ditas e não podem eventualmente ser feitas. E vocês podem ter em mim uma pessoa que vai lutar, que tem compromisso no sentido de fazer com que essas colocações, né, que em algumas turmas, né, falam são promessas, sejam efetivamente cumpridas. Eu ainda não fiz, na verdade, mas está pronto, acho que amanhã eu consigo colocar até no blog, no Facebook, uma lista de contribuições que eu considero interessantes que eu pude fazer para o Instituto Federal, né? Porque, como eu até comentei no último debate, né, um dos questionamentos é por que eu deveria acreditar em você ou por que eu deveria acreditar no Edmond. Então, isso fica no campo das ideias, e a ideia é trazer algumas contribuições para que vocês conheçam melhor até como profissional, né? E, bom, eu acho que é isso. Eu ainda vou passar na sala de aula, os canais de comunicação estão abertos. Eu espero que vocês contribuam, palpitem, sugiram e construam isso. Aceitem o convite, na verdade, né? Essa construção coletiva, que eu acho que é o caminho que a gente tem que construir. Infelizmente, ao longo desses quase 10 anos que o Campus Salto tem, a gente ainda não conseguiu construir uma gestão que seja efetivamente participativa e que se reflita no andar do campus, né? No sucesso do campus, nesse sentido. Então, agradeço a vocês e bom debate a todos. Obrigado, professora Karina. Dando seguimento ao debate, o professor Ed tem mais 5 minutos para a apresentação dele. Ele decidiu por usar o curso audiovisual. Boa noite. Pessoal, eu comecei o primeiro debate lendo uma carta, né, para que vocês me conhecessem um pouquinho melhor. No segundo, eu coloquei uma proposta, uma apresentação para mostrar que é possível atender as nossas necessidades aqui nesse prédio. Então, naquele momento, a proposta foi mostrar que tem espaço aqui que dá para a gente fazer. Agora, se a gente vai efetivar isso aqui ou vamos realizar no prédio da Abadia, isso a gente discute no momento adequado, quando a gestão, a questão da direção da escola estiver ocorrendo. Nesse debate, eu optei por abrir da seguinte forma: mostrar aqui um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi aqui na escola e que desenvolvo até hoje. Então, ali tem uma lista das comissões que eu já participei, atuei e atuo até hoje na escola. Então, essas é uma coleta geral, né, de todas elas. E na segunda ali, as que estão ativas. Então, temos comissões aqui do campus e algumas que são da Pró-Reitoria de Extensão, que pela Coordenadoria de Extensão respondo a ela, tá? Que também me permite ter esse contato com o pessoal da reitoria, que vai facilitar aí o trânsito para o Campus Salto em algumas necessidades, algumas demandas. Na sequência do material, esse material vai estar disponível lá no site para quem quiser visualizar e tiver algum questionamento. Eu coloquei ali a identificação das portarias, tá? Com cada uma das atribuições. Eu vou avançar aqui, passar rapidamente.
para mostrar para vocês aqui que, além dessas comissões, das atividades da coordenadoria de extensão e também dos projetos que são desenvolvidos, ainda atuei aqui no auxílio ao setor administrativo do campus em algumas necessidades, algumas demandas de ajuste, onde um dos exemplos é esse, ó, um projeto que foi desenvolvido de adequação dessas cadeiras aqui do auditório, que aqui no nosso saguão de entrada tem lá um conjunto de 3 cadeiras que foram recuperadas, né? Elas quebraram, foi feito um trabalho de recuperação e essas cadeiras já tem 1 ano que está ali em condições de uso, permitiram que a gente apresentasse uma solução, uma resposta para essa deficiência que a gente tem aqui nesse ambiente hoje. Estamos aguardando chegar mais material para que seja resolvido esse problema. Então foi uma atuação junto com o setor administrativo do campus. Esse outro projeto básico que eu também participei, né, com a elaboração aí da parte do desenho, referente à área de convivência dos alunos. Toda a parte externa aqui da escola, ela estava com todo comprometido. Eu atuei no levantamento dimensional e desenho para a construção desse projeto básico, que foi realizado e está instalado aí. Existe uma segunda etapa desse projeto que ainda não recebemos o material, o serviço da instalação. E isso foi referente a todo esse corredor externo aqui da cobertura e também da garagem dos veículos oficiais ali, tá? E esse último aqui que eu peguei como exemplo também para mostrar um pouquinho das atividades que eu já participei aqui na escola, é referente ao hall de entrada. Então aquele todo da entrada que a gente tem aí há pelo menos uns 9 meses, 10 meses que foi deteriorado. Fiz um projeto também para auxiliar o setor administrativo na questão desse projeto. Aí aqui mostra um pouquinho dos eventos que eu participei com os alunos, tá? Congressos de extensão, Fórum Mundial, apresentando trabalhos. Que trabalhos? São projetos de ensino, projeto de extensão. Em cada um deles ali eu coloco a quantidade de alunos diretamente envolvidos como bolsistas, os recursos, que não foram apenas recursos aqui do campus utilizados, busquei recursos juntos a editais da Pró-Reitoria de Extensão, para que se tenha condição de se trabalhar com o orçamento do campus em outras possibilidades de projeto. Então são exemplos de iniciativas do professor Ed que funcionaram e funcionam até hoje, como o penúltimo projeto de extensão ali, só para encerrar, e o projeto de iniciação científica, ok? O tempo encerrou, paro por aqui, o material vai estar disponível para vocês poderem visualizar. Obrigado, professor Ed. Tendo início agora o segundo bloco do nosso debate. Lembrando que ao final dessa parte, nós daremos um intervalo para vocês escreverem as perguntas e as depositarem nas 3 urnas que nós temos ali na entrada do nosso auditório. A primeira parte será sorteio novamente para ver quem é o candidato que inicia a pergunta. 3 minutos para a resposta, sendo 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para respostas, 1 minuto para a réplica e outro minuto para a tréplica. Depois disso, inverte-se a ordem e aí nós teremos o nosso primeiro intervalo. Então, fazendo sorteio. Então, cara para a professora Karina. Cara de novo, a professora Karina começa fazendo a pergunta para o professor Ed. Então, professora Karina, 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Bom, Ed, no primeiro debate que teve presente, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para você em relação a propostas concretas para estudantes e trabalhadores, né? Na ocasião, você me respondeu que a cantina, a reabertura da cantina era uma proposta. Ainda que é importante, não só para o estudante trabalhador, para toda a escola, eu
ainda considero um pouco superficial, né, essa resposta. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta específica sobre outro grupo importante, né, os estudantes com necessidades educacionais específicas. Aí eu queria saber o que você entende por necessidade educacional específica e que propostas concretas você tem para esses estudantes. Obrigado, professora Karina. Palavra, professor Ed, 3 minutos para a resposta. Bom, referente à questão do estudante trabalhador, eu coloquei a cantina como uma necessidade e uma deficiência que eu enxergo hoje para esses estudantes, além da falta que a gente vê, né, de outras opções, um espaço de integração entre os alunos, que esse aluno possa ter opção no horário de intervalo das suas aulas. Então, nesse caminho, a gente tem aí algumas ideias, algumas possibilidades a se executar na nossa escola. Focando aí na questão das necessidades educacionais específicas, para aproveitar o tempo que a gente tem aqui para a resposta, eu sou membro da comissão do NAPNE, né? Atuo junto com os demais membros da comissão, junto ao caso de uma determinada aluna aqui, onde a gente tem desenvolvido um material de acompanhamento. Tenho um projeto de extensão que eu trabalho junto com uma ONG, que são alunos com síndrome de Down, onde toda sexta-feira, no período da tarde, eu faço o atendimento desses alunos. É um projeto que eu comecei no ano de 2015, no segundo semestre, e classifiquei ele como projeto piloto de inclusão digital para pessoas com deficiência. Alguns alunos que estiveram comigo lá em Catanduva no ano passado acompanharam a minha apresentação sobre esse projeto, essa proposta. Até nessa transparência que eu usei aqui hoje para a apresentação, eu tenho algumas imagens dessa atividade, tenho um pouquinho falando sobre ela, que seria muito importante vocês visualizarem e entenderem que no Campus Alto a gente tem se preocupado com as questões de inclusão. As atividades são desenvolvidas em parceria com a CAD Brasil, né, que é a ONG, onde a gente busca criar metodologias de ensino, criar atividades para que esses alunos se sintam incluídos aqui ao Instituto Federal Campus Alto. Então, é uma iniciativa que, a princípio, foi isolada, né, da minha parte, como professor e coordenador de extensão. Recebi essa demanda, procurei outros colegas lá em 2015 para tentar conduzir a proposta, mas acabei encabeçando ela. No semestre passado, tivemos 2 alunos bolsistas de extensão que conduziram essa proposta e esse curso durante o primeiro semestre de 2016. E nesse semestre eu pretendo formar aí um grupo com alguns professores que eu acabei convidando para atuar junto comigo nesse projeto. Obrigado, professor Ed. Réplica da professora Karina, mais 1 minuto. Eu entendo que são iniciativas muito importantes, muito relevantes, mas acho que não responde à pergunta ainda. Eu gostaria de pensar no conceito dos nossos cursos, né? Não de cursos de extensão ou atividades que são obviamente importantes, mas o contexto dos nossos cursos, que atividades concretas, que propostas concretas você tem, tanto para fazer com que a escola pareça, se apresente como um lugar possível para esses estudantes que têm necessidades especiais, educacionais específicas, e que estratégias você pensa, que propostas concretas para esse estudante no contexto dos nossos cursos, porque essa questão que você colocou ela é importante, mas ela é algo que leva para onde você mencionou a síndrome de Down, né? A necessidade específica não se resume a esse cenário. Então, nesse sentido mais amplo, estudantes que frequentem os nossos cursos profissionais, ou nível superior, ou nível técnico. Quais são as propostas concretas para esses estudantes? Obrigado, professora Karina. Tréplica do professor Ed, 1 minuto. Procurei evidenciar, né, algumas das ações que a gente tem em andamento aqui no campus referente à inclusão de pessoas com deficiência aqui na escola. A gente tem no grupo
de alunos dos cursos regulares, uma diferença entre os alunos com relação ao conhecimento prévio que eles trazem, a forma de aprendizado, e essa característica a gente pode encarar como uma necessidade específica, ou seja, cada aluno do curso regular, teoricamente, apresenta uma necessidade específica. E essa necessidade específica, ela demanda de um ajuste, uma adequação da preparação da aula do professor para que ele consiga obter o melhor resultado dos alunos que estão em sala de aula, independente do perfil do aluno. Obrigado, professor Ed. Agora, o professor Ed faz a pergunta para a professora Karina. 1 minuto. De estágios aqui no Campus Salto é em torno de 25 a 28 vagas de estágio ano. Porém, dessas 25 a 28, no final do ano, muitas vezes a gente tem um número pequeno de alunos que finalizaram todas as atividades, tá? Por isso o número é tão baixo lá no relatório de gestão. Obrigado, professor Ed. Professora Karina, sua tréplica, 1 minuto. Acho que o esclarecimento é importante para a plateia, né? Mas ainda assim eu considero os nossos números bem preocupantes. Se a gente olhar o mesmo relatório de gestão para campus que tem mais ou menos o mesmo tempo de existência do Campus Salto, a gente tem, ou até alguns mais recentes, né? A gente tem números que giram em torno de 210 alunos São João da Boa Vista em 2014, Caraguatatuba 49, Bragança Paulista 97, 87 em Guarulhos. Então, a gente precisa sim ainda e até entender, né, por que esses estágios são concluídos, né, como é que tem esse acompanhamento e fazer esse acompanhamento não só de oferta de vagas, que isso não basta, criar a vaga, mas sim fazer uma efetiva supervisão, acompanhamento, no sentido, é como uma evasão do estágio, né, praticamente isso. Então, a gente tem 7 que concluíram, né, então como está sendo feito esse acompanhamento? Então, acho que é importante o esclarecimento, até no sentido de alertar para a necessidade de um acompanhamento mais de perto do que está acontecendo. Obrigado, professora Karina. Terminamos a primeira parte do segundo bloco do nosso debate. Nós decidimos por adiantar a pausa que seria feita após a segunda parte desse bloco para vocês fazerem suas perguntas. Nós faremos uma pausa de 10 minutos para que vocês possam escrever as suas perguntas. Lembrando, papel azul, professor Ed, amarelo, professora Karina, e verde, pergunta para ambos. Cada um, público, coloca a sua pergunta nas urnas, que são colocadas ali na entrada do nosso auditório. Em seguida, elas serão sorteadas, sendo 3 de cada urna para cada candidato e uma geral. Então, 10 minutos de intervalo agora. Obrigado.
enxaqueca, você tem que ficar com o olho fechado. Uma vez que ele teve com enxaqueca na sala de comunicação, Eu gostei muito da conversa, viu, da gente? Gostei de verdade. Eu tinha conversado com o Thiago, assim, conversando com ele, foi muito legal. E ele não imaginava que ele ia ser inquieto, não falar nada, ele falou, ah, não entendi, o Diego. E a sua ideia de ser um guardar. Desculpa.
Fim de ano ainda, né? Nossa, você vai por Retomando agora a segunda rodada, o terceiro bloco do nosso debate. Novamente será feito um sorteio para perguntas intercaladas entre os candidatos. Dessa vez é só a pergunta, 1 minuto, e uma resposta de 3 minutos. Logo em seguida nós começaremos com a pergunta feita pela plateia. Então, fazendo agora o sorteio. Coroa, o professor Ed começa a fazer a pergunta.
professor Ed, 1 minuto para formular sua pergunta. A minha pergunta é referente ao item 1.5 da proposta da professora Karina, que aparece lá, consolidação de instrumentos de pesquisa sobre ingressantes e egressos dos cursos do Campus Salto. Eu gostaria de saber da professora Karina qual a proposta dela, né, para esse tipo de acompanhamento, tanto dos ingressantes como dos egressos, a fim de a gente ter essa visualização um pouco mais completa, né, que é apontado nesse item, que essa proposta ela vai direto de encontro com a diminuição da retenção e evasão. Obrigado, professor. Escola que vai definir ali as metas e as estratégias para se melhorar a escola, para se apresentar alguns resultados positivos de acordo com a disponibilidade que a gente tenha de espaço físico, orçamentária, e dar suporte para o diretor adjunto educacional, para o diretor adjunto administrativo, para as atividades pedagógicas, atividades administrativas, conduzindo de acordo com a filosofia, com o plano de trabalho desse diretor. Então, como eu já falei anteriormente, né, no segundo debate, essa questão pedagógica, não é da minha formação, não é da minha área totalmente, mas como professor tenho um conhecimento e terei o suporte, né, do diretor adjunto educacional. Obrigado, professor Ed. Agora a pergunta direcionada. A primeira sendo para a professora Karina, seguida do professor Ed, e o restante, as outras duas últimas, serão para a professora Karina. Lembrando que não houve pergunta suficiente para o professor Ed. Então. Pedagógica e legalmente, como uma escola funciona sem PPP e como unir a comunidade para que este não seja tendencioso, escrito somente por... Tendo início a palavra a professora Karina para suas considerações finais. 5 minutos. Bom, pessoal, como último debate, né, eu queria agradecer a presença dos que estão aqui, a presença dos que reiteradamente estiveram aqui, né, participando de todos os debates, os que participam também via Facebook, via blog, tenho recebido alguns questionamentos, tenho achado bastante interessante esse movimento. Até uma das perguntas do debate foi se eu manteria essas estratégias depois, eu considero muito relevante, estou gostando de ter esse blog e o Facebook. Eu queria aproveitar esses 5 minutos para aprofundar um pouquinho mais, na verdade, reiterar o comentário que veio daquele questionamento sobre diferencial, né? Porque que diferencial eu acho que eu trago e por que a campanha tem esse chamariz, né, de novos olhares para uma nova gestão, né? De fato, a gente está numa instituição muito especial, como eu disse, ela demanda, sim, conhecimento das questões pedagógicas, ela demanda conhecimento do que é um profissional da área de tecnologia, ou um profissional técnico, ou um profissional da licenciatura, ou um engenheiro, né? Demanda, sim, conhecimento de tudo isso. E, acima de tudo, ela é uma instituição de ensino, então as questões pedagógicas elas estão postas e tem que nortear, sim. O professor Ed falava do diretor como alguém, né, que define metas, estratégias e que fornece suporte para a diretora adjunta educacional e de administrativo. Eu acho que é justamente nesse ponto que a gente tem que pensar, e eu me coloco como uma possibilidade de um novo olhar mesmo, de metas e estratégias que estejam sim vinculadas a questões administrativas, estruturais. O prédio tem sim que ser trabalhado, a gente tem que melhorar, a gente tem gente aqui dentro, temos questões administrativas, mas também temos a questão pedagógica, o olhar, porque muitos problemas também, vamos vir disso, a questão do estágio, a própria questão do espaço físico, a possibilidade, isso não foi falado, mas a possibilidade de trabalhar a carga horária à distância dentro, uma parte que compõe os cursos cursos técnicos, e tudo isso resolve também alguns problemas que a gente coloca aqui.
ao longo dessa campanha eu tenho procurado me aproximar, me apropriar das demandas relacionadas a laboratórios, as demandas específicas dos cursos, né? Então recebi também algumas demandas no que se refere a laboratórios de software, de hardware, a atualização de equipamentos no laboratório de automação industrial, a própria estrutura dos laboratórios de informática que sofrem com chuvas. Eu estou atenta a tudo isso, estou buscando inteirar o máximo possível, né? Mas eu não sinto, na verdade ainda, Ed, eu não sinto que há o mesmo caminho no sentido de apropriação das questões pedagógicas. Então isso fica claro quando a gente discute o conceito de educação à distância, estando relacionado, primeiro, é claro que se colocam outras questões, mas como primeiro motivo, a educação à distância relacionada ao espaço físico, ou estudantes com necessidades específicas associadas a uma ideia que me pareceu um pouco assistencialista, né? Que tem a ver com a efetiva inclusão, trazer para o corpo do nosso curso. Critério, né, que você mencionou também, critério de seleção de coordenadores de extensão, ter alguma familiaridade com o SIGPROG, mas isso é suficiente? Eu imagino que você deve entender que não, mas não foi o primeiro motivo colocado, né? Qual é a concepção de extensão daquele que vai ser o coordenador de extensão? O que é extensão para ele? O que é pesquisa para quem vai ser o coordenador de pesquisa? Então o que eu trago aqui, gente, são novos olhares mesmo, mais conceituais, mais aprofundados, o que não quer dizer teórico e pouco prático. Quer dizer, muita prática baseada no referencial teórico bem delimitado e bem construído ao longo da minha carreira no Instituto Federal. Eu acredito sim que eu tenho arcabouço técnico, pedagógico e de gestão especificamente que eu construí ao longo desses anos, né, com as oportunidades que eu tive. Então, eu acredito que esse é um diferencial, eu gostaria de marcar isso muito, convidar novamente para assistir os outros debates, para ler as propostas de gestão, identificar essas questões que a gente colocou, nós dois colocamos como pontos de diferencial, procurem reconhecer esses diferenciais nas propostas, para que tomem a decisão, mais uma vez, né, informados e conscientes, não por movimentos maiores que te levam para lá ou para cá, né, não por afinidades pessoais, mas por informação que você obteve, que você buscou, que você entende como critérios ou características necessárias para um diretor ou para uma diretora de uma instituição educacional, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu divulgo novamente para vocês novos olhares para a nova gestão, na forma de blog ou de página de Facebook. O que não foi respondido aqui vai ser lá, estou um pouco atrasada com isso, mas até o dia 27, né, que antecede a nossa eleição, eu procuro ter respondido o maior número que eu conseguir lá de questões. E estamos à disposição aí também de vocês para o que for necessário. Obrigada pela atenção, gente, e obrigada pela oportunidade de participar disso. Obrigado, professora Karina. Professor Ed, considerações finais, 5 minutos. Nas minhas considerações finais desse último debate, eu quero falar um pouquinho, né, sobre o consolidar e avançar que eu coloco no meu plano de gestão, que no primeiro momento parece continuidade de algo ou sequência da atual gestão, auxilia ali o consolidar, quando de verdade não é isso. Eu não me vejo como continuidade do atual diretor, o professor Rosta. O meu perfil é totalmente diferente do dele, diferente do anterior, que foi o professor Neves, né? E, assim, como recebemos alunos e cada aluno traz um conhecimento prévio e nas nossas aulas, enquanto professores, temos que considerar esse conhecimento a fim de preparar as nossas aulas direcionadas para esses alunos,